A penhora de criptoativos, professor? Alguém pode penhorar. Então já pode penhorar NFT também. Eu criei essa moeda agora. Essa moeda aqui, o que vocês acham? Às vezes o cara vai lá e cria. Pronto, isso aqui é uma moeda, né? NFT. Isso aqui o cara criou uma marca e do nada isso aqui vale alguma coisa, né? Isso aqui é apoiador de copo, tá? Pra não ficar molhando o móvel. Bom, é mais ou menos isso que a gente vai conversar aqui. É sobre essa decisão do STJ, né, que está na capa do STJ, da penhora de criptoativos e a decisão do STJ. Será que é possível penhorar criptoativos? O que é que decidiu o STJ? A gente está falando de um caso em que o STJ, a terceira turma, ela autorizou que fosse enviado ofício a essas corretoras de criptomoedas, chamados de exchanges, né, que têm esses ativos digitais, pertencente a um devedor num processo de execução, tá? Então, esse caso, ele é bem interessante trazer aqui até contextualizar para que você possa entender. Eu me chamo Felipe Duque, sou professor aqui do Estratégia Carreira Jurídica. É uma grande satisfação estar aqui com você e também te explicar esse caso para que a gente possa entender aqui o inteiro teor desse julgado da terceira turma do STJ. Era um processo que você percebe de cumprimento de sentença, e ele diz, olha, o juízo pode enviar ofício para as corretoras de criptoativos com o objetivo de localizar as penhoras de eventuais valores em nome dessa parte que deve, tá? Bom, o que é que foi o caso, né? Perceba que um caso aqui foi de relatoria do ministro Humberto Martins, e ele está abordando muito esse caso sobre a efetividade de um processo de execução. A decisão foi unânime. Pode sim expedir ofício às corretoras de criptoativos para localizar valores que esse devedor tenha e também penhorar esses valores. E você tinha duas partes aqui, né? A primeiro é Pearson, enfim, Education, você vendo que terrível meu inglês, né? Contra o Biratã Rios, né? Que era o recorrido. O que aconteceu esse processo, né? Como é que ele chegou no STJ? Era um caso que ele falava assim, olha, eu estou impugnando o artigo 139 do CPC, que fala desse poder geral de cautela do juiz, dessa execução de medidas atípicas, e também dos artigos do Código de Processo Civil, que falam que a execução deve correr em prol do exequente, né, para satisfação do valor a que está sendo executado. E aí a gente teve a fase de cumprimento de sentença, esse Pearson, enfim, contra esse Biratã. Só que tentou pegar dinheiro da conta do cara e ele não tinha dinheiro. Não tinha nenhum dinheiro na conta. É chamado de cisbajude, é o bloqueio nas contas bancárias. E aí, depois de tentar várias vezes, tentar o bloqueio das contas, já que não tinha dinheiro, ele tentou solicitar que fosse pego, digamos assim, a ideia do que ele deve e do que ele tem, melhor dizendo, e a parte imaginava que ele tinha criptoativos. Então eu falo, velho, por favor, penhora esses bitcoins que essa pessoa tem. E o TJ São Paulo não concordou. Falou, olha, não vou dar não. Por quê? Primeiro, eu não tenho regulamentação sobre nada de Bitcoin, de penhorar Bitcoin. Segundo, há uma ausência de garantia em converter essa moeda. Um Bitcoin hoje é $500 mil, parece que é por aí, né? Hoje e amanhã é 200, não sei mais. E eu posso ter um grande risco até de quebrar um sigilo financeiro sem ter um benefício processual. Esse foi os argumentos do STJ. Professor, desculpa, do TJ São Paulo. E o STJ? O que é que ele pensou sobre esse caso? Aí o STJ, ele olhou e falou assim, calma, peraí, velho, esses fundamentos eles não merecem preponderar, né, prevalecer hoje. Porque o núcleo da fundamentação jurídica do voto do ministro relator reside em interpretar esse artigo 789 do Código de Processo Civil, uma interpretação extensiva, que vai dizer, olha, o devedor, ele responde com todos os seus bens, presentes e futuros, por sua dívida, salvo se tiver alguma proteção na lei, né? Então, esse dispositivo, ele vai consagrar, de certo modo, o princípio, e eu posso escrever isso aqui, um princípio da realização, da execução no interesse do credor. Você entendeu isso aqui, tá? Terrível a minha letra, tá? Mas o princípio que a execução, ela corre para satisfazer o credor, né? Não faz sentido, né? E o artigo 797 do CPC já consagra esse princípio. Execução no interesse do credor. Claro, a gente estuda isso em todas as execuções, não somente em execução fiscal, que a execução, embora ela seja em benefício do exequente, ela tenha que se dar de maneira que haja uma menor onerosidade para o executado. Então, poxa, o cara quer pegar um patrimônio do executado que, sei lá, aquilo ali é o ganha-pão do cara, né?
Não vai pegar o ganha-pão, vai pegar uma outra coisa, né? Porque também você não pode deixar a própria dignidade da pessoa humana, ela tem que se valer também no processo de execução, né? Então, é meio que um conflito dual. Embora haja uma prevalência que a execução corre em prol do credor, essa execução também não pode ser tal que ofenda o direito mínimo do executado, por causa do princípio da menor onerosidade. Então, esses dois princípios estão em choque. Previsto no artigo 805 do CPC, o princípio da menor onerosidade, e o da efetividade da execução em que ela corre em prol do credor, que está no 797 e também no 789, tá? Então, isso aqui é interessante. Só que o STJ, ele fala, ei, rapaz, esses dois dispositivos. E ainda, cuidado, nós temos sim um reconhecimento fiscal desses criptoativos. O criptoativo não é isso que você cria do nada e isso aqui é um criptoativo, não. A gente já tem uma instrução normativa da Receita Federal que fala sobre a obrigatoriedade das instituições que trabalham com isso, que mesmo que a gente não tenha uma regulamentação sobre o que é um Bitcoin, o criptoativo ele é algo passível de ser tributado e o criptoativo ele é passível de ser mensurado. E aí o STJ ele entra em outro argumento. Ele começa a dizer já sobre o que é Bitcoin. Ele fala, olha, eu sei que essas criptomoedas elas não são moedas de cunho legal, né? Ou seja, elas não têm regulamentação específica. Mas, no fundo, é um ativo financeiro. As pessoas pagam por isso, né? Se elas são consideradas como ativos financeiros, no fundo, elas se enquadram como bens móveis. Ora, a energia é um bem móvel no Código Civil. Então, isso vale. Nós temos valores econômicos reconhecidos, que são tributáveis, que são declaráveis, que são negociáveis. E nós temos funções. Esses bitcoins, eles servem para investir, para reserva de valor, servem até como meio de pagamento. Só que o STJ, ele falou, olha, eu estou percebendo que nós temos uma omissão legislativa. Isso não está no Código de Processo Civil dizendo que você pode penhorar isso. Mas não é o fato de não estar no Código de Processo Civil que eu não posso auto-executar. E aí as questões técnicas que foram enfrentadas, obviamente, beleza, eu sei que esse blockchain, há uma descentralização, você não tem um intermediário central, você não tem uma pessoa que regulamenta tudo isso. Eu sei que também, e são grandes problemas técnicos, eu tenho um certo pseudo-anonimato nessas transações de criptomoedas. Eu sei também que há uma grande velocidade nessas movimentações, essas transações são muito rápidas, né? E também o grande problema são as formas de armazenamento, né? Que você tem as exchanges e as carteiras privadas. Então eu tenho um grande desafio de custódia e liquidação desses ativos, tudo bem? Mas eu tenho um dispositivo no Código de Processo Civil, que é o artigo 139, inciso 4 do CPC, que ele fala do poder geral de efetivação da execução. Se a pessoa deve, a pessoa tem alguma coisa que é em bem imóvel, que tem liquidez, eu posso penhorar esse valor. Então o acórdão, ele menciona justamente no artigo 789, olha, todos os seus bens futuros e presentes, eles podem sofrer para pagar uma dívida, né? Se você está dando valor a isso aqui, se existe um valor, ainda que não haja regulamentação, ela deve ser feita. Agora é interessante porque ele partiu de umas premissas interessantes, né? Ele até falou, assim, foi o voto do ministro Ricardo Vilas Boas, definiu que era a tecnia, né, do termo criptomoeda, esclareceu essa expressão, falou sobre essa questão da grande problemática da constituição de ativos financeiros e falou assim que você não pode simplesmente tornar essa medida inócua, de tentar penhorar esse bem simplesmente por causa dessas problemáticas. Tem que mandar expedir ofício para as criptomoedas. Inclusive, tem alguns condicionantes. A gente pode especificar quais foram essas exchanges que vão ser oficiadas, porque elas estão, de certo modo, ali regulamentadas pela Receita Federal hoje. E tem que ver uma análise só de custo-benefício dessa diligência. Quanto é para você fazer essa diligência, para fazer várias vezes essas expedições de intimações. Mas trouxe uma coisa interessante, que é também cuidado com a impenhorabilidade, porque a gente tem uma impenhorabilidade de até 40 salários mínimos. Se a pessoa tiver um Bitcoin até 40 salários mínimos, elas não vão, de certo modo, ter esse valor penhorado, né? Salvo as exceções previstas no CPC. E a preferência é para que você haja o bloqueio e imediatamente já converta em moeda corrente. Então fez o bloqueio, transforma logo isso aqui em dinheiro, para que não haja essa flutuação de mercado, uma criptomoeda que valha mais ou valha menos. E até ele propôs algumas soluções práticas. Ele falou, olha, a gente pode utilizar hoje uma ferramenta chamada de CryptoJude, que está em desenvolvimento pelo CNJ. Já tem um acordo do CNJ com a Associação Brasileira de Criptoeconomia para esse aspecto. A gente está fazendo uma cooperação hoje com o setor de autorregularização, ou seja, está fazendo procedimentos para minimizar esse risco de volatilidade.
E além disso, de certo modo, ele mostrou um projeto de lei, né, que pretende incluir criptoativos expressamente no Código de Processo Civil. E não tem nenhum problema o Poder Judiciário atuar proativamente, mesmo sem essa regulamentação específica. No fundo, isso aqui é uma tendência de adaptação da realidade do Código de Processo Civil para as ferramentas processuais, as novas tecnologias. Então, bem interessante esse voto, eu achei massa. Espero que você tenha gostado. Comente aqui o que é que você achou. Mas sim, é possível penhorar criptoativos. Beleza? Um grande abraço e vamos lá, meus amigos.